Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos. Que maravilha esse tempo de podermos louvar ao Senhor, de podermos adorar ao nosso Deus. Nós podemos estar juntos para mais um momento de meditação, para mais um momento de louvor, para mais um momento de oração, para buscarmos a presença do nosso Deus nesse domingo, nesse maravilhoso domingo, primeiro domingo do ano, em que nós estamos juntos, em que nós podemos já começar o ano já buscando a presença do Senhor. Que você tenha um momento especial de culto, que você possa estar reunido aí com a sua família, que nós possamos ter esse momento voltado para o Senhor, tá bem? Vamos orar então, dando andamento, dando início a esse momento de culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por todas as tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, ó Deus. Te agradecemos porque se inicia hoje uma jornada, se inicia um novo ano, e que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando as nossas famílias e esse momento de culto. Recebe esse culto como um cheiro suave e agradável a Ti. E fala aos nossos corações e aceita tudo que será feito aqui para o Senhor, porque nós fazemos tudo para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos Teu culto celebrar, pois sendo resgatados por Ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo Teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio Teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se Tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a Ti conhecerá. Venham, cantemos ao Senhor com alegria.
Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos buscar ao Senhor nesse momento, vamos estar orando pelos nossos enfermos, pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa vida, vamos orar por esse ano que se inicia. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor Deus,
por todas as coisas, ó Pai, por esse tempo, por esse momento, Senhor. E quero pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, abençoando a Tua igreja, abençoando as famílias da Tua igreja, meu Deus, trazendo famílias fortes, fazendo de nós pessoas que Te sirvam de verdade, Senhor. Famílias, ó Pai, onde tem amor, paz, união. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, esse momento em que nós vivemos, esse momento na nossa nação, no nosso país, esse momento na nossa cidade, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nos guardar de todo mal, nos livrar, Senhor Deus, das doenças, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, levando para longe da nossa casa, para longe dos nossos habitares, ó Deus, esse vírus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, na solução dessa questão, ó Pai. Nós sabemos que a solução está no Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que ponha um basta, um fim a toda essa questão de pandemia, ó Deus. Abençoa, ó Pai, também os enfermos da Tua igreja, Senhor, esteja visitando, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que está com alguma dificuldade, alguma enfermidade, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder, ó Pai. Nos abençoa e nos guarda, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado caminhamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Tua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos passar agora para o nosso momento de meditação, onde nós vamos meditar na Palavra de Deus, onde nós vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, onde nós vamos estudar um pouquinho da Sua Palavra. E esteja focado nesse momento, esteja atento nesse momento a tudo que será dito, a tudo que será conversado aqui. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, vamos fazer a leitura em Eclesiastes. Eclesiastes, nós leremos no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8, onde nós lemos assim na palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa é a palavra
É o texto que nós temos hoje, Eclesiastes, capítulo 3, foi lido dos versos 1 ao verso 8. Hoje eu quero conversar um pouco com você, quero falar um pouco com você sobre o tema Ano Novo, Vida Nova. Quem é que nunca disse ou ouviu essa frase? Com certeza todos nós já falamos isso, todos nós já pensamos, já ouvimos. Todos nós já pensamos muito nisso, é muito comum em todos nós, com a aproximação ou com a entrada do Ano Novo, traçarmos os nossos planos, sonhos, projetos. Todos têm um sonho, todos têm um projeto para um ano que se inicia. Se você ainda não traçou o seu projeto, ainda dá tempo né? Dá tempo de fazer o seu projeto, o seu sonho aí para esse ano novo. E a vida é assim, ela é cheia de etapas. A nossa vida é cheia de planos, sonhos, projetos, e nessa caminhada ocorrem os ciclos. E muitas pessoas se apegam a essas datas para começarem ou para recomeçarem algo. As pessoas se apegam muito a esses marcos justamente com a intenção de recomeçar ou começar algo novo, o que é absolutamente normal. Alguns sonham com um emprego novo, outros querem fazer um curso, comprar uma casa, um carro, alguns querem fazer um regime, outros querem construir, empreender, enfim. Por mais que alguém diga que não, todos temos algum plano, todos fazemos algum plano, fazemos algum projeto. E não há nada de errado com isso. Pelo contrário, nós devemos sonhar, devemos projetar, devemos planejar e devemos ir além, em busca desses alvos. Devemos sim correr atrás desses alvos. E o rei Salomão, autor do livro de Eclesiastes, tinha um sonho. O sonho de Salomão é que ele queria ser um homem muito sábio e ele colocou esse desejo nas mãos de Deus. Ele colocou nas mãos de Deus o desejo de ser um homem sábio. E Deus o abençoou e ele se tornou o homem mais sábio de todos os tempos. Ele se tornou o homem mais sábio e mais afortunado de todos os tempos, justamente por causa dessa sabedoria vinda de Deus. E nessa busca pela compreensão, então, do sentido da vida, Salomão descobre que há um tempo para todas as coisas. Ele entende que existe um tempo, existe uma época, existe uma fase para todas as coisas. Então ele começa o seu discurso justamente dizendo que tudo tem um tempo determinado, ou seja, tudo tem começo, meio e fim. Nada fica sem o fim, nada fica sem o seu término, nada se dá sem se acabar. E o ano de 2020 terminou. O ano de 2020 terminou com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, mas também com todas as bênçãos que Deus nos deu. Em um rápido exercício mental, você perceberá quantas coisas que o Senhor fez por nós, quantas coisas que o Senhor fez na sua vida, quantas bênçãos, talvez nenhuma tenha sido tão vistosa assim, mas com certeza nós tivemos bênçãos de sobra. Saúde, paz em meio a tempestades, segurança em meio aos perigos, e a oportunidade de acordarmos durante os 365 dias do ano que passou. Mas esse tempo acabou. Esse tempo terminou, chegou ao fim. Este ano e os seus momentos e os seus acontecimentos não voltam mais, não voltarão mais. E agora nós estamos nos deparando com um novo tempo, nós estamos nos deparando com um novo ano para lidarmos. Então, nós não sabemos ainda o que teremos pela frente, nós não sabemos ainda o que acontecerá no decorrer desses dias, mas a única coisa que nós sabemos é que nós temos um ano novo para nós lidarmos. Então, que você aproveite bem esse tempo, que você aproveite bem essa oportunidade que Deus lhe concede, porque Ele também é determinado, e logo esse tempo também terminará.
Então hoje é tempo de colocarmos nossos propósitos, de colocarmos os nossos objetivos em ação, mas corra, porque ele é determinado. Tudo isso é determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas e também logo esse tempo passará. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto que nós lemos é que nós devemos colocar os nossos projetos nas mãos de Deus. Nós devemos colocar os nossos projetos na mão de Deus e, com certeza, Ele nos dará a direção. Muitas pessoas se esquecem desse detalhe. Muitas pessoas se esquecem disso e fazem seus planos e não os colocam nas mãos de Deus. Esquecem de colocar nas mãos de Deus e só vão buscar ao Senhor lá no final do plano, ou talvez quando as coisas não estão correndo como planejado, e aí lembram-se de Deus. E isso, infelizmente, é uma coisa que acontece, é uma coisa, inclusive, que é muito comum, inclusive no nosso meio, inclusive no meio evangélico, nós vemos isso, pessoas que sonham, traçam todo o seu projeto, fazem todo o seu plano, aquilo maravilhoso, lindo, mas se esquece de colocá-los nas mãos de Deus. E o resultado é que, na maioria das vezes, esses projetos acabam não saindo do papel, acabam não emplacando, acabam muitas vezes não bem-sucedidos, e o final é a frustração. O final é a frustração de não ter conseguido alcançar ou atingir aquilo que foi buscado, aquilo que foi planejado. Salomão, ele começou a reinar com aproximadamente 20 anos de idade. Ele tinha mais ou menos essa idade, mais ou menos 20 anos. Era considerado ainda um adolescente para a sua época. E com toda certeza, ele ficou muito preocupado e talvez até muito assustado frente ao grande desafio de substituir nada menos do que o rei Davi e assumir a direção de uma grande nação, uma potência daqueles dias, e que também era muito visada pelos seus inimigos, era muito visada pelas nações em redor. Mas ele pôs os seus sonhos nas mãos de Deus. Ele pôs os seus projetos nas mãos de Deus. E por isso ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E colocando esses sonhos, esses projetos nas mãos de Deus, ele viu todos os seus sonhos se realizarem. Ele tornou-se o homem mais sábio de todos, o rei mais poderoso, mais importante do seu tempo. Salomão conseguiu riquezas, glórias e um reinado de paz. Tudo isso porque colocou seus planos nas mãos de Deus. Tudo isso porque buscou a sabedoria vinda de Deus para alcançar todos os seus sonhos, os seus projetos e para desenvolver esses projetos. Então, quando nós colocamos os nossos planos, quando nós colocamos os nossos desafios nas mãos de Deus, Ele assume o controle e a direção de tudo isso e, com certeza, irá nos guiando por caminhos melhores. E a segunda coisa que nós podemos aprender é que várias situações acontecerão no dia a dia e nós devemos saber como encará-las. O verso 2 diz que, pois há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de derrubar e de edificar, tempo de rir e tempo de chorar. Então, muitas situações vão acontecer e o desafio é estar pronto para enfrentar todos esses momentos, com paz e com a tranquilidade de que Deus está no controle. Nós precisamos de paz e nós precisamos de tranquilidade. Mais que nunca, nós vivemos num tempo em que se precisa muito, em que a coisa mais cara é a paz e a tranquilidade. E onde está isso? Está em Deus, a certeza de que Deus está no controle. Então, como Salomão, nós devemos pedir ao Senhor isso, pedir a sabedoria para encarar tudo o que virá e acreditar cada vez mais que quando Deus está no controle das nossas vidas, por maiores as dificuldades e a dor que venhamos a enfrentar, nós não estaremos a sós, porque Ele não desampara os seus filhos. Então, tenha certeza disso, que o Senhor não desampara os seus filhos, assim como cuidou de nós em 2020, há de cuidar durante todo esse ano, há de cuidar em 2021, frente a tantos desafios, frente a tantas situações que têm se
impondo e que vão se impor no decorrer do tempo diante de nós, né? Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então nós podemos descansar pela certeza de saber que nada acontece por acaso e nem vai acontecer e nem acontece sem a sua permissão. Tudo acontece de acordo com a sua vontade soberana. Os momentos bons e também os momentos maus. E isso na época que é determinada por Ele. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós somos surpreendidos por momentos ruins, às vezes nós somos surpreendidos por situações que não estão no nosso controle, não estão na nossa alçada. E, na verdade, todas essas coisas acontecem por determinação de Deus, todas essas coisas acontecem pelo seu querer, todas essas coisas acontecem por causa dos planos que Deus tem. Então, é importante nós termos em mente isso, que nós servimos a um Deus que comanda toda a história, que comanda todo o tempo e que não desampara, os seus filhos, né? Em Romanos 8, 28, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam momentos gostosos, sejam momentos de adversidade, não importa. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós devemos ter em mente isso. Nós devemos ter em mente que todos esses acontecimentos são designados por Deus e são para o bem daqueles que o amam. E quando nós passamos a ver as coisas neste ângulo, quando nós passamos a ver as coisas dessa forma, nós começamos, então, a entender por que devemos ter tranquilidade diante das situações. Porque elas são ou serão para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto também fala sobre o tempo de rir e o tempo de saltar de alegria. Rir e saltar de alegria. Ou, como a tradução do hebraico traz, tempo de dançar e festejar. Então, ali, nessa tradução original, dançar e festejar mostra uma alegria muito grande, uma alegria imensa, uma satisfação completa, uma grande festa, talvez que eles fizessem após as colheitas, mas uma grande festa. E então, o texto diz isso, que há tempo de rir e há tempo de se alegrar ainda mais, de ter uma grande festa. Estão determinados para nós os dias de alegria, os dias de festa, o tempo de refrigério, onde nós teremos um tempo de amor e paz. Então, nós não teremos um período só de sofrimento, só de trevas. Também virão os dias de alegria, os dias de festa, os dias de paz, os dias de refrigério que nós tanto buscamos, não é? E que maravilha poder aproveitar desses dias, mas não se esqueça do Senhor quando esses dias vierem. Quando esses dias de bonança, quando esses dias de alegria, quando esses dias em que tudo caminhará bem vierem, não se esqueça do Senhor. Porque muitos só se lembram dele nos dias difíceis, muitos só se lembram deles nos dias complicados, e talvez por isso esses dias acontecem com maior recorrência, não é? Mas nós não podemos agir assim. Nós devemos ser gratos a Deus nesses dias que virão. Devemos reconhecer que os bons momentos foram proporcionados por Ele, e se não fosse a sua bondade, eles nem aconteceriam. E eu quero compartilhar uma história com você de um piloto de guerra, um piloto americano de guerra chamado Charles Plumb. Charles Plumb teve o seu avião derrubado na guerra do Vietnã. Esse era um piloto muito experiente, era um piloto já condecorado muitas vezes, mas na guerra do Vietnã o seu avião ele foi derrubado, mas ele sobreviveu. Ele deu um salto de paraquedas e depois ele foi capturado, passou 6 anos numa prisão, até que foi libertado. E de volta para casa, então ele tornou-se um palestrante contando a sua história por onde passava. Um dia, em um restaurante, ele encontrou outro homem, e esse homem sentou-se ao lado dele e perguntou se o paraquedas que ele usava funcionou bem.
Então ele se identificou com uma pessoa que dobrava o seu paraquedas. Aquele homem era um homem desconhecido, um homem que apenas dobrava o seu paraquedas. Então Plumb, com seu coração agradecido, ele pensou em quantas vezes passou por aquele homem sem sequer notar a sua presença, sem dar um bom dia, e em quantas horas o marinheiro passou humildemente ali no barco enrolando os fios de seda de vários paraquedas. Aquele homem tinha em suas mãos a vida de alguém que nem conhecia, mas ele trabalhou firmemente pensando nessas vidas. Nós também temos alguém que o trabalho é muito importante para que nós possamos seguir adiante. Nós temos alguém que trabalha por nós muito e que trabalha por nós o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias do ano, para que nós possamos seguir adiante. Nós precisamos de muitos paraquedas, precisamos dos paraquedas físico, do paraquedas emocional, do paraquedas mental, do paraquedas espiritual. Nós precisamos de vários paraquedas durante o dia para suportarmos as nossas cargas, não é? E nós precisamos de tudo isso. Então, jamais deixe de agradecer a Jesus. Jamais deixe de agradecer a Jesus pelo seu cuidado diário. Jamais deixe de agradecer a Jesus. Jamais deixe de agradecer a Jesus pelo seu cuidado, por Ele cuidar de você. Agradeça a Ele por Ele cuidar de você em todos os momentos, bons e ruins. Agradeça a Ele por ter cuidado de você no ano que se passou. E agradeça a Ele porque Ele vai cuidar de você durante todo esse ano que está se iniciando. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o livro de Eclesiastes é um livro filosófico. Ele é um livro filosófico onde o sábio, em busca pelo sentido da vida, descobre que o seu sentido está em Deus. O sentido verdadeiro da vida está em Deus. Não está nas pessoas, não está nas coisas, não está nas nossas conquistas, nada disso. O sentido verdadeiro da vida está em Deus. E diante dessa verdade que foi descoberta por Salomão, isso há 725 anos antes de Cristo, nós podemos refletir sobre isso. E nessa primeira reflexão do ano, eu quero convidá-lo, então, a buscar mais a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir um espaço em sua agenda diária para o Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir um espaço, incluir Deus nos seus planos, inclua nos seus planos também o propósito de ser um cristão melhor, de ser um crente melhor. Inclua nos seus planos o propósito de ser mais compromissado com o Senhor, em ler mais a sua palavra, em buscar mais a Deus, em testemunhar mais o Senhor. E quando nós nos dispomos a servir mais ao Senhor, Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Passamos a ter mais disposição, mais saúde, mais alegria, paz, mais equilíbrio em todas as nossas coisas. Os nossos relacionamentos melhoram, o financeiro melhora também, na administração dos recursos, a vida melhora porque Deus nos dá mais sabedoria, porque Ele passa a administrar a nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com você é isso, que você busque a verdade, que você coloque os seus sonhos e planos todos em suas mãos. Vamos colocar os nossos planos nas mãos de Deus. Não queira que esse ano novo seja igual aos outros anos. O Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, mas nós devemos permitir que Ele guie os nossos passos. Então, abra caminho no seu coração. Abra caminho no seu coração para que o Senhor concretize os seus planos em sua vida. E que apesar de todas as coisas que nós vemos nesse momento, que nós possamos ver lá na frente a vontade de Deus e termos a nossa consciência que há tempo para todas as coisas. Então, aproveite esse tempo que o Senhor nos dá e peça a Ele que comece a partir de hoje a administrar a sua vida, e este ano com certeza será um ano diferente, um ano de vitória, talvez um ano de luta, talvez um ano de esforço,
mas com certeza um ano de grandes vitórias. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso, reflita em todas essas coisas e vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, na Tua presença nós nos colocamos nesse momento, Senhor, para colocar diante de Ti todas as nossas questões, para colocar diante de Ti esse novo tempo, esse novo ano que se inicia, ó Deus. É um tempo em que nós olhamos para o calendário e dizemos que começa-se um ciclo novo, ó Pai, ou uma continuidade dos ciclos anteriores, Senhor Deus. Mas não importa a nossa medição de tempo, o que nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, é que o Senhor esteja no controle e no comando das nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse ano novo que se inicia, que o Senhor nos abençoe nesse tempo novo, ó Pai, nos dando equilíbrio, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando sabedoria, ó Deus, para enfrentar todos os desafios e todas as questões que virão pela frente. Senhor, nos prepara para enfrentar todas as batalhas, todas as lutas, que o Senhor já sabe quais serão, mas nós ainda não sabemos, ó Pai. E nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, que nós possamos ser mais compromissados contigo, que nós possamos ser melhores na nossa caminhada, que nós possamos olhar mais para o Senhor, ó Deus, e menos para as diversidades, ó Pai, que nós possamos confiar mais e que o Senhor esteja à nossa frente, nos conduzindo como sempre esteve e nos dando a direção e nos fazendo vencedores em Cristo. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, dura é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Contas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez,
Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando o nosso culto dessa noite, estamos terminando o nosso primeiro culto do ano. Que esse ano seja um ano de bênção na sua vida, seja um ano de paz nas nossas vidas e que nós possamos permanecer firmes no Senhor o tempo todo. Vamos agradecer a Deus por esses momentos, vamos agradecer ao Senhor por tudo isso, que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos aqui passados, agradecemos ao Senhor pelos cânticos, pelos hinos, pelas leituras, pela Tua palavra e por todas as coisas, ó Deus. Agradecemos pela Tua presença constante ao nosso lado e que a Tua presença seja uma constante nesse ano também, ó Deus. Nós te louvamos por tudo, ó Pai, e queremos pedir que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, todos aqueles que nos recebem nesse momento nos seus lares, nos seus dispositivos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, dê um grande abraço em quem está ao seu lado e que você tenha um 2021 feliz e abençoado. Deus te abençoe. E não se esqueça, confie no Senhor em todos os tempos, em todos os momentos. E se esse ano for de lutas, tenha certeza, também será um ano de vitórias, e grandes vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço desse pastor para todos vocês.